coração grato a Deus atrai a misericórdia e as bênçãos do Senhor. Um coração cheio de gratidão, ele pode atrair o Senhor Jesus para mais perto. Bom dia, nós estamos aqui iniciando nosso Café com Palavra. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho e tudo que você tem, né? E Deus nesse dia abençoado, Ele vem estar sobre a sua família. Deus venha renovar suas forças para que você seja agraciado, né, pela presença do Senhor, né? Nós vamos aqui caminhando dentro da palavra, mais um dia, a qual o Senhor Jesus preparou para nós, né? Nesse dia maravilhoso, Deus ministrou no meu coração sobre a graça de Deus, né? A graça do Senhor Jesus através da nossa gratidão, né? Nós sabemos que é muito importante nós sermos gratos ao Senhor por tudo que Ele faz, né? E muitas vezes nós fazemos ao Senhor pedidos, mas nós esquecemos, né, de agradecer ao Senhor. Então é importante que nós venhamos agradecer, colocar diante de Deus, né, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família também em gratidão. Porque tudo que você é grato a Deus, você atrai o Senhor para mais perto, né? Às vezes você precisa de uma cura, você precisa de algo, precisa que Deus faça algo na sua vida, precisa que o Senhor se levante sobre a sua vida, né? E para isso é necessário que a gratidão. Nós precisamos ser gratos ao Senhor por todas as bênçãos, por tudo que o Senhor nos concede. E assim, né, sendo gratos a Deus, nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele se agrada disso, né? Louvado seja o nome do Senhor quando nós colocamos diante dEle em gratidão tudo aquilo que Ele faz por nós. Às vezes nós pedimos muito, mas nós falta tempo, né, para agradecer, né? Bom dia, Priscila, bom dia, Jami, bom dia, missionária Catarina, né? Deus abençoe vocês, Deus abençoe a vida de vocês, a casa, a família. Jesus guarde vocês, né, também, porque todos os dias nós precisamos da guarda de Deus. Nós vamos ler em 1 Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, né? Nós estamos no livro de 1 Tessalonicenses. Quando fala a palavra sobre gratidão, né? No capítulo 5, no versículo 18. E nós sabemos que nós precisamos ser gratos, não somente aquela gratidão, eu vou ser grato ao Senhor porque senão Deus não vai fazer. Eu vou ser grato a Deus porque senão eu não vou receber nada de Deus. Não, essa gratidão que a palavra de Deus fala não é por imposição, ela é espontânea, é dentro do nosso coração, diretamente para o Senhor, mas ela é espontânea. Nada que eu e você fizermos vai ser suficiente para que nós venhamos atrair o Senhor se o Senhor não quiser se revelar, se apresentar. Mas a gratidão, a palavra vai dizer aqui, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, em todo tempo, né? Mas como que eu vou ser grato nos momentos ruins? Aí vai gerar no nosso coração o quê? Você lembra de todos os lugares, de todos os tempos e épocas que Jesus ele já te deu livramento. Todos os tempos que Jesus ele já veio sobre a sua vida e trouxe livramento. E isso acontece todos os dias. Nós somos abraçados pelo Espírito Santo todos os dias. Nós somos todos os dias vivificados pelo Senhor. E há uma necessidade que nós venhamos o quê? Entender que Deus, através da sua palavra, nos chama à gratidão. Né? Nós sabemos sobre a cura dos 10 leprosos, somente um que voltou para agradecer. Quando a palavra de Deus vai destacar que somente um voltou para agradecer, é que Deus ele não nos espera só nos momentos de pedir, né? Deus nos espera também no momento de agradecer. No Salmos, né? Salmos capítulo 100, né? Salmos capítulo 100, versículo 4, vai dizer assim: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. Bom dia, Viviane, bom dia, irmã Lisete, Pai do Senhor Jesus, né? Deus abençoe vocês, bom dia, Ana Raniele. Então nós sabemos que Deus, né, tudo que Deus faz é para que o nome dele seja glorificado. E às vezes acontecem coisas que fogem do nosso controle, fogem do nosso domínio, fogem do nosso entendimento. E como agradecer nesse tempo? Como agradecer o Senhor num tempo de escassez? Como agradecer o Senhor num tempo de luta? Como agradecer o Senhor num tempo em que a gente olha as coisas não estão caminhando do jeito que deveria?
né? Então, quando as coisas acontecem fora do nosso plano, que geralmente se você está na presença de Deus, nas mãos de Deus, você pode saber que o Senhor, ele vai muitas vezes vai mexer na sua agenda, ele vai mexer no seu planinho do dia, ele vai mexer na sua rotina. Muitas vezes Deus vai fazer isso. E tem vezes que a gente vê que as coisas não vai sair do jeito que a gente queria. Como agradecer o Senhor quando acontece isso? Como? É amando o Senhor e entendendo que a vontade dele é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ainda que as coisas não estejam do jeito que você quer, ainda que tudo não tenha saído do jeito que você queria, está do jeito que o Senhor está planejando para a sua vida. Por quê? Porque Deus não erra. Se você entregou o controle da sua vida para o Senhor, de certo que o Senhor Jesus, ele cuida de todas as coisas. E nós temos, bom dia, Sara, Pai do Senhor Jesus. E nós temos no nosso coração, nós pensamos que nós precisamos ter o controle de tudo. Muitas vezes nós queremos o quê? Estabilidade, nós queremos ficar estáveis, nós queremos segurança, né? Quem trabalha no CLT quer segurança de que não vai ser dispensado. Quem tem um negócio próprio, ele quer segurança de que vai haver ali sempre um movimento, vai ter um ganho, né? Quem tem filho, né? Tá cuidando do filho, tá cuidando da casa, quer ter estabilidade, que o filho não vai ficar doente. Nós queremos o quê? Estabilidade. Nós queremos que as coisas fiquem o quê? No controle, domínio, que não venha sair do roteiro para que a gente não venha o quê? Ter dores, dissabores, passar por coisa, né? Passar o famoso perrengue, né? Ninguém quer passar perrengue, ninguém quer passar por situações ruins, né? Mas nós sabemos que não há crescimento, não existe crescimento fora, se você estiver em Deus, não existe crescimento fora de aprendizado. Não existe crescimento. Bom dia, Stephanie. Pai do Senhor Jesus. Ô, Jesus. Stephanie entrou, Jesus, na live. Não existe. Não existe. Se você quer crescer, se você quer desenvolver a sua vida espiritual, às vezes vai ser difícil você ouvir isso, mas não existe um crescimento duradouro que leve você até a eternidade, que você não passe por problemas que você muitas vezes não planejou. E como nós estamos falando de gratidão, né, em 1 Tessalonicenses 5,18, não tem como falar de gratidão e não falar desses momentos, porque às vezes você vai passar por determinadas situações que você não planejou e aí a palavra diz para você ser grato. E aí você vai olhar e falar, Deus, como eu vou ser grato no meio de uma situação de enfermidade? Simplesmente você vai agradecer o Senhor pela sua vida que ainda está ali. Ai, Senhor, mas é enfermidade. Ai, Deus, mas é escassez. Ah, mas, Senhor, quando você é grato, Deus, ele multiplica sobre a sua vida a provisão de todas as coisas. Quando você começa a agradecer o Senhor, no seu tempo de oração, tem que ter um tempo somente de agradecimento. Porque quando você agradece o Senhor, ele honra a sua colheita, ele honra a sua sementeira, ele honra também o seu plantio e honra a sua colheita. Quando você é grato, o que Deus ele sabe? Que tudo que ele entregar a você, você não vai o quê? Ser ingrato com ele, porque aquele que é grato, ele glorifica o nome do Pai através daquilo que Deus entrega. A Priscila falou que nós não temos o controle, mas o Senhor sim, ele é soberano, imutável. Não, nós não temos. E às vezes nós queremos o quê? Não, eu quero ter a certeza de que nada vai dar errado. Mas às vezes o que está dando errado para você é o Senhor tirando você da sua zona de conforto. Às vezes quando você passa por conflitos que você não programou, você não planejou, você não queria passar, Deus está falando assim, ei filho, eu estou trazendo você para ser, para você ter um crescimento, você ser amigo, você está comigo, você está na minha mesa. Né? Ele fala, eu estou chamando você, filho, para um entendimento maior dentro daquilo que eu quero te mostrar. E você, quando é grato até pelas situações difíceis que vem, Deus te dá um crescimento extraordinário dentro da palavra, dentro do poder e no mover do Espírito. Você é movido pelo Espírito a ser levado diante de Deus. E ali Deus começa a tirar cadeias, correntes, prisões que estavam prendendo a sua vida. Ele começa a remover da sua vida quando você tem entendimento que às vezes é necessário você passar por aquele processo. Tem processo que a gente não queria passar, né? Tem processo, só eu? Será que é só comigo? Tem processo que a gente fala, Deus, será que é necessário passar por isso? Deus, será que é necessário passar por certas coisas? Né? Vamos falar de decepção com pessoas, decepção com o tempo em que muitas coisas a gente coloca, fala, não, vai dar certo vindo por esse caminho aqui. E de repente você sofre uma decepção tão grande e Deus ele fala com você, olha, eu estou lapidando você
através dessa situação que você está passando, porque quando chegar lá na frente, dentro daquilo que eu preparei, você não vai olhar para mim e me abandonar. Porque se nós tivéssemos hoje tudo que nós queríamos, tudo, nós não estaríamos na presença de Deus. Deixa eu ver o que a Priscila está falando. Ontem o Senhor falou comigo diretamente pela manhã, através da sua vida, e antes do final da noite também, através de uma amiga de infância. Foi lindo, confirmação da manhã. Jesus é lindo. Olha só o testemunho, né? Deus falou com ela ontem que Deus falou sobre uma obra, né, Priscila? Está chegando para vocês. Eu tô de água aqui hoje, porque a garganta hoje tá que só Jesus. O tempo muda, a gente tem que ficar no Senhor Jesus. Na hora que a gente entende, não entende, mais lá na frente iremos entender. Ele é perfeito. Sim, e há uma necessidade de gratidão, porque às vezes você olha e fala, Deus, eu preciso que o Senhor faça na minha vida dessa forma aqui. E Deus está falando, olha, eu tô levando você pro outro lado. Às vezes você fala, Senhor, eu preciso que o Senhor age aqui. Deus fala, não, mas eu quero tirar você daí e colocar em outro lugar. Aí você fala, Senhor, eu tô aqui confortável nesse ministério aqui, fazendo isso aqui. Deus está falando, não, eu quero tirar você pro outro lado, porque eu quero dar crescimento para você. Se você tiver um coração grato, você tem um coração ensinável. Quando você tem um coração ensinável, você não resiste às ordens do Senhor. Você não resiste aos comandos que o Senhor te dá. Deus começa com pequenos comandos. Até que nós venhamos obedecer os pequenos comandos, e a palavra de Deus fala o quê? Ser fiel, né? Sobre o pouco, ser fiel no pouco, sobre o muito, ele te coloca. Bom dia, Rutilé. Bom dia, Dânia. Paz. Então, a palavra de Deus vai dizer, nós precisamos, quando a Bíblia diz aqui, entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hino de louvor e render-lhes graça. Não adianta a gente chegar na casa de Deus com o nariz no dedão do pé. Chegar na casa de Deus, ai meu Deus, eu tô numa luta tão grande. Não, lá você vai para receber? Sim. Mas antes de ser para receber algo de Deus, você vai para prestar culto. Você vai para render graça. Você vai para render honra e glória àquele que é o único autor e consumador da sua fé, né? A palavra de Deus nos garante isso. A palavra de Deus nos ensina isso. Entrai, aqui tem um manual, é tudo, tudo. Como que você entra na casa do Senhor? Entrai por suas portas com ações de graça, nos seus átrios com hinos de louvor, render-lhe graças e bendizer-lhe o seu nome. Agora vamos apertar mais um pouquinho o cinto aqui. Quando fala entrai por suas portas, aqui não quer dizer somente quando você vai no templo, é quando você entra na presença. Quando você entra na presença de Deus, você entra o quê? Entrai por suas portas com ações de graça. Porque para você chegar na presença de Deus, ele precisa receber você. Como que você faz para receber alguém na sua casa? Você não abre as portas? Você abre as portas e fala assim, entra. Muitas vezes a gente costuma falar assim, entra e não repara a bagunça, não é assim? Às vezes se tiver alguma coisa fora do lugar, a gente fala assim, entra e fecha o olho. Não, com Jesus não, ele vai entrar, ele vai observar, ele vai limpar a bagunça, ele vai arrancar tudo e ele vai mudar tudo de lugar. É igual aquele dia que você está dando a faxina, que você muda tudo de lugar, começa a tirar tudo, é assim que Deus vai fazer no seu coração. Entrai por suas portas com ações de graça. Entrai na presença do Senhor, rendendo graça, honra, glória e todo louvor ao Senhor que é digno de honra e glória. Entra na presença, não só no templo físico. Entra na presença, entra por suas portas, o quê? Agradecendo. Tirando um tempo para glorificação do nome do Senhor. Deus, eu sei que o Senhor está trabalhando ainda que eu não veja, e eu quero te glorificar por estas coisas. Comece a enumerar. Gente, mas ainda não aconteceu o que eu estou esperando, ainda não aconteceu. Você levantou da sua cama, se você já levantou, né? Quem não está assistindo o café aí deitadinho. Se você levantou da sua cama, colocou os pés no chão, você respirou. Você está respirando a noite toda. Você dorme, você não tem controle de nada, dos seus membros, você não sabe o que está acontecendo. O Senhor está te guardando lá da tua cama, o anjo do Senhor, acampado ao seu redor, cuidando de você. E você vai pensar, ainda não tem um motivo para agradecer, não aconteceu o que eu queria. Dê glória ao Senhor pela sua respiração, pelo ar que você respira, pela sua vida e por tudo que Deus tem feito na sua vida. E o Senhor vai acrescentar sobre a sua vida coisas que você espera que Ele traga. Não adianta a gente chegar e tampar, como dizia a vovó, tampar o sol com a peneira, falar assim, mas Senhor, está faltando isso, está faltando aquilo. Murmurador Deus não ouve. Isso é murmuração. Meu Deus, está chovendo, meu Deus, está de sol, e Deus está assim, e você vai parar quando? Senhor, está chovendo, Deus está frio demais, não é assim que a gente faz? Deus não ouve murmuração, Deus ouve gemido do coração.
Deus não ouve murmuração, Deus ouve entrega. Deus não ouve murmuração, Deus ouve coração quebrantado, rasgado diante de Deus na presença do Pai. É isso que Deus ouve. Deus não ouve o seu coração, Deus não adianta fazer biquinho, Deus não responde a chantagem emocional, nós somos perfeitos em fazer isso. O Senhor não vai atender a gente olhar e começar com jogo emocional. Ah, Senhor, só vou se o Senhor fizer. Deus não vai fazer. Ele vai fazer no tempo dele, ele vai trabalhar do jeito dele, ele vai mover com você pelo Espírito da forma que ele quer. E se você der liberdade, você vai alcançar coisas que nunca imaginou dentro da presença de Deus. Você precisa entender que o reino espiritual, o mundo espiritual, sua vida espiritual, ela rege toda a sua vida terrena e essa posição não pode ser invertida. Você não pode dar menos prioridade para a sua vida espiritual, para a sua vida com o Senhor, do que para seu trabalho, para seu filho, para sua casa. Nada disso vem em primeiro lugar. E o coração grato, desde o primeiro dia que eu ouvi meu pastor falar isso queimou meu coração. E isso eu tenho uma queda muito grande por esse texto que fala, né, sobre em tudo dar graças, porque é tudo. Não é para dar graça só quando tá bom, é tudo. E você consegue, quando você é grato, você consegue rasgar o seu coração com mais facilidade. Vê o que Deus diz para o povo dele. Eles têm um costume de rasgar as vestes, né? Em sinal de humilhação diante de Deus. E Deus, ele fala, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Eu não estou inventando nada aqui, é a palavra. Rasgai o vosso coração. Ou seja, abre o seu coração, expõe o que está dentro do seu coração, mostra o que tem aí dentro, porque eu quero curar. Eu quero trabalhar no seu coração. E sendo grato fica tudo mais fácil. Tem uma leveza maior, porque você não vai ter resistência. Você vai ser maleável. O que eu disse aqui esses dias, um instrumento leve para ser tocado pelas mãos do Senhor. Você precisa ser instrumento leve e de fácil manuseio. O que é isso? Eu não preciso dar trabalho para Deus. Ah, mas eu sou pecador, isso, nós não podemos encostar nisso. Você não pode se encostar nisso. Ah, mas o homem peca mesmo, falha mesmo. É Satanás falando o tempo todo que você tem liberdade para pecar, que Jesus ele vai te perdoar. E se você ama o Senhor, é grato ao Senhor, você vai falar simplesmente eu não vou porque o Senhor não iria. Eu não vou porque eu vou entristecer o Espírito Santo. Não vou fazer, não vou falar porque eu vou desagradar o Espírito Santo. Gente, o passarinho tá aqui de novo. Eu queria conseguir gravar, mas é todos os dias. Eu tô na live, ele vem na porta e fica aqui. E é quase que impossível um pássaro ficar aqui comigo essa falação. Todo dia. Deus confirma de várias formas, né? E nós temos que estar atentos. Eu estou aqui falando, ele chega aqui no meio da live, ou antes, ou no meio, fica ali. É Deus puro. Por que eu estou fazendo questão de falar isso? Porque às vezes a gente espera Deus falar, igual Elias, né? Ele esperava, Deus passou em diversas formas, né? Às vezes Deus vai falar numa brisa, ele não vai falar no meio de um terremoto. Às vezes ele vai falar num pássaro, às vezes vai chegar uma criança perto de você e vai falar algo. Minha filha liberou uma palavra para mim aqui de manhã, agora que eu falei, Jesus! E ela foi falando, eu falei, meu Deus, o que é isso? Mas eu sabia que era o Senhor falando comigo. Às vezes é um pássaro, às vezes é uma folha, às vezes é uma árvore. Mas Deus vai falar com você, você precisa estar atento. Aí você vai falar, mas Deus não fala comigo. Fala, seja grato àquilo que o Senhor já fez. Seja grato às coisas que Deus já te deu. E o Senhor Jesus vai se agradar de ti. Há um tesouro na gratidão. Da mesma forma que eu costumo falar que é um tesouro na dor. Quando você está na dor, você não quer entender. Você não quer olhar e falar, Deus, eu sei que isso aqui eu estou passando, mas é para a tua glória. Não, a gente não quer, não. Quando você está passando por uma situação de dor, você não quer confessar isso diante de Deus. Por quê? Você quer que acabe, quer que sair daquilo ali. Você quer sair daquela situação. Mas o Senhor, ele fala, olha, os planos que eu tenho a teu respeito são planos de paz e não de mal, para te dar o fim que eu desejo. Eu desejo que você tenha sossego, eu desejo que você tenha paz, mas você visa a paz só daqui. E Jesus, ele fala o quê? Jesus, ele pensa e ele planeja e ele foi preparar morada eterna. Se você pensa em ter paz só aqui, você está pensando muito pequeno. Se você olha para a sua vida hoje, só as suas necessidades do dia, você está pensando muito pequeno.
Porque enquanto você olha para baixo, você olha para o que está acontecendo aqui, Jesus está olhando para você, sentadinho na mesa, nas bodas do Cordeiro, sentado e colocando ali diante dele a sua vida na eternidade, estando com o Senhor. Você se vê aqui, o Pai vê você em mansões celestiais. Você se vê aqui em luta, o Pai vê você triunfando em glória. Você se vê aqui passando por situações difíceis. O Pai vê você vencendo situações difíceis. Ele vê você vencendo. Quando você entra num pleito, entra numa batalha, entra numa situação, Deus ele já vê você vencendo aquela situação. É maravilhoso aprender, sentir, ouvir Deus nos detalhes. É verdade. Ele fala conosco. Ele quer você vencendo. Ele deseja ver você vencendo. E às vezes você olha e fala, meu Deus, essa situação vai me esmagar. A palavra de Deus vai dizer, olha só, no livro de Mateus, a gente não entende os caminhos de Deus, mas o Senhor falou comigo aqui e vamos abrir. Mateus 2:13 vai dizer, tendo eles partido, eis que apareceu o anjo do Senhor a José em sonho e disse, dispõe-te, toma o menino, sua mãe, e foge para o Egito e permanece até que lá eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou à noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse a palavra que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Maria gerou algo que fora não tem nem como ficar aqui explicando. Não tem como ficar discorrendo sobre isso. Maria gerou Jesus pelo Espírito Santo. Ela gerou algo grande. Ela gerou uma promessa que há anos todos aguardavam. Ela gerou o livramento para a nação, para a humanidade inteira, não só a nação deles ali, mas para toda a humanidade, todas as gerações posteriores. Ela gerou algo grande. Mas você não vê na palavra que Maria estava reclamando quando eles tiveram que fugir. Imagina, você passa por um parto, passa por uma situação, seu filho nasce ali numa manjedoura, numa estrebaria, e ele nasce, e logo após, passa um tempo, eles têm que fugir. Imagina você ter que pegar um bebê e sair fugido, sabendo que estava gerando quem? Você estava gerando e carregando o Filho de Deus. Será que se fosse você não ia reclamar e falar assim, não, mas eu estou gerando uma promessa, eu estou gerando um milagre, por que isso está acontecendo comigo? Exatamente porque você está gerando um milagre, uma grande promessa, é que está acontecendo isso com você. Quem gera grandes promessas, quem gera grandes livramentos, quem vai prover outros de grandes livramentos, de grandes promessas e mudanças, até geográficas, porque nós sabemos que o reino de Deus ele impacta em tudo. O reino de Deus impacta em tudo, no mundo espiritual e no terreno. Quem gera grandes promessas não vai conseguir gerar se ele for murmurador, se ele não tiver um coração grato, porque no meio da situação, quando a promessa cumpre, nem sempre no início você vai conseguir entender. Mas mesmo assim você vai estar segurando aquela promessa nos braços. E Deus vai te pedir coisas, e essas coisas vão te custar muito. Muitas vezes vai te custar no seu físico, muitas vezes vai te custar no seu espiritual, muitas vezes vai te custar na sua mente. Você não vai gerar livramento, você não vai gerar grandes promessas sem passar por impactos, tanto fisicamente, espiritualmente. Você não vai conseguir gerar coisas grandes sem você passar por momentos desconfortáveis. Você não vê na palavra Maria reclamando quando o anjo fala com ela. Você vê ela se posicionando e dizendo o quê? Eis-me aqui. Você não vai conseguir gerar. Você não vai dar à luz a grandes promessas e grandes sonhos sendo murmurador. Você vai conseguir gerar quando a gratidão estiver entranhada na sua alma, a ponto de você, em todas as circunstâncias, ser grato a Deus e entender que você faz parte de um plano, de um propósito que provê livramento, que provê graça, que provê conserto,
Quem tem uma palavra de conserto, quem carrega um ministério de conserto, quem carrega um ministério de levantar outras vidas, não tem como você chegar lá sem ser moído. Não tem como você levantar outros se você não for levantado primeiro. Você só alimenta do alimento que você recebeu. E para você se alimentar, você tem que se mover. E para você se mover, vai dar trabalho. Mas o Senhor vai falar, se você tiver um coração grato, se você não for murmurador, se você não ficar reclamando, eu vou fazer você gerar, eu vou fazer você frutificar, eu vou fazer você ser provisão de livramento na vida de muitos. Não tem como a murmuração caminhar junto com a gratidão. Porque o murmurador, ele olha só para o que está dando errado. O murmurador, Deus não vai ouvir. Deus não vai entregar grandes ministérios. Eu não digo grandes ministérios, eu não falo de conhecimento. Quando eu falo grande, me entenda. Eu falo de poder, eu falo de graça. Eu falo do Espírito Santo cooperando com o ministério. Eu não falo de grande ministério é quem é conhecido, não. Tem muita gente que é conhecido. Judas ficou conhecido. Balaão ficou conhecido, não errou uma profecia, mas ele não era de Deus. Eu não estou dizendo de fama, eu não falo de conhecimento, eu falo de poder. O reino de Deus é poder. Deus, ele é poder. Deus se move pelo poder, cumpre a sua palavra pelo poder. Ele age e se move por poder. E você tem que parar de achar que as coisas são do nosso jeito, da nossa forma, que Deus vai descer e vai mudar, vai modificar as situações por tua causa. Não, ele não vai. Muitas vezes ele vai tirar você da zona de conforto, vai modificar a sua visão. Se ele precisar mudar você até de lugar, ele vai mudar, mas ele vai fazer do jeito dele. Deus não vai criar um céu só para você. Você vai ter que se entender com aquele que você não conversa. Deus não vai criar um lugar só para você ir ficar lá sozinho. Você vai ter que conversar. Você vai ter que engolir, muitas vezes suportar aquele que você não queria. Porque se ele resolver ir para o céu, se ele resolver Jesus salvar ele, você vai para onde? Se Jesus falasse, olha, eu estou dando graça sobre a vida dele, você não vai poder medir o que Deus vai fazer na vida dele. Você tem que ser desapegado de tudo, até do seu orgulho, até tudo desapegado. Por quê? Porque é necessário. Porque você não vai gerar num ambiente de murmuração. Você pode frutificar num ambiente de dor, mas gerar no meio da murmuração, eu duvido. Porque o murmurador, ele também é contencioso. O murmurador, além de contencioso, ele é reclamão e cabisbaixo. E Deus quer tirar do seu coração no dia de hoje as raízes de amargura que brotaram através da murmuração dos teus lábios. Tem gente aqui que reclama o dia todo e o Senhor fala comigo que tem alguém aqui na live que reclama do sol, da lua e das 11 estrelas. E o Senhor está falando, você está me agradecendo por aquilo que eu tenho feito na vida dos teus filhos? Querer calabandore ravas. Você está vendo só o filho que está caminhando para o lado errado, mas e os outros? Você tem visto o que eu tenho feito? Deus quer tirar do seu coração, essas raízes que Satanás implantou, que não tem problema você reclamar, não tem problema você murmurar. O anjo do Senhor está descendo com a provisão e você começa a chorar. O Senhor quer você glorificando, agradecendo e não murmurando. O Senhor tem promessa sobre a tua casa, tem promessa sobre a tua vida, mas até quando você vai reclamar? Deus, eu não aguento mais. Senhor, eu não aguento mais. Você está autorizando Deus a continuar te apertando. Deus, eu não aguento mais. E você está autorizando, porque Ele vai falar, enquanto você murmura, você fica. Enquanto você murmura, você passa. Enquanto você murmura, eu te aperto. Enquanto você murmura, tu não recebe. Agora experimenta agradecer o Senhor.
Experimenta glorificar o Senhor. Porque quanto mais você diz que não dá, que não pode, você está liberando palavras. A Bíblia diz que Deus ele criou tudo pela palavra. E a palavra de Deus diz que você é a imagem do lado de fora e semelhança do lado de dentro com o seu Pai. Se você é a imagem e semelhança do seu Pai, o mesmo poder de palavra que Ele tem, Ele te deu. E se você confessa que não está dando, volta tudo para trás. Deus visita o que tem saído dos teus lábios. Deus visita as palavras que você tem falado. Deus visita as palavras que tem saído da tua boca. E o Senhor não se agrada de murmuração. Começamos aqui falando de gratidão e estamos falando de murmuração porque Deus quer tratar o nosso interior. Quanto mais você fala, Senhor, eu não aguento isso. Você entra em pleito que não é seu, começa, Deus, isso é situação. Deus está trabalhando. O Pai não perdeu o controle. Ele está no comando. Ele sabe que dia que faz. Ele sabe que hora que toca. Ele sabe que coração que ele quebra. Ele sabe porque ele se move por poder, não pelo seu emocional, não pelo meu emocional. Deus não age por causa do meu choro. Ele age por poder. Deus não é emoção, ele é poder. E não tem como gerar milagres, não tem como gerar vitórias, não tem como gerar nada num ambiente de murmuração. Maria sai, ela precisa fugir. Precisa sair, por quê? Não sai não para ver. Ah, mas eu estou gerando uma promessa, não vai acontecer comigo. Vai. Porque você vai prover de provisão de livramento, de testemunho, de graça na vida de outras pessoas. E se você vai ser provisão de livramento na vida de outros, quem vai ser apertado é eu e você mesmo, não é mais ninguém não. Somos nós. Quem? Que conhecemos a palavra. A palavra de Deus diz que nós devemos fazer a diferença. E eu não estou aqui com um discurso meu próprio, eu estou na palavra do Senhor. O Senhor me autorizou a falar da palavra somente, não o que eu acho. O que eu penso, dependendo da opinião que eu for formar, eu vou causar um burburinho terrível. Mas a palavra de Deus não. Jesus age por meio de poder. E quando a Bíblia diz, entrai pelas portas do seu templo, pelos átrios, com ações de graça em todo o tempo, não está do jeito que eu queria. Pai, mas eu te glorifico que eu ainda estou de pé. Não está da forma que eu planejei, Deus, eu glorifico pela minha saúde. Senhor, eu não estou conseguindo aqui, Deus, muito obrigado, porque ainda que não veio, o Senhor está na causa. Nós temos muito a agradecer. Eu vi um vídeo esses dias falando sobre exercício físico, que foi uma bofetada que eu tomei, né? E eu esses dias tudo sem caminhar. Você não consegue fazer exercício físico? Experimenta estar numa cadeira de roda. Você não consegue se alimentar da forma adequada, saudável? Experimenta ter que comer através de uma sonda. Aqui não precisei nem ver o restante do vídeo, porque eu já saí chorando. E nós temos tanto e nós não agradecemos. O meu marido só aprendeu o valor de mudar um passo após o outro quando ele estava acidentado e ficou quase um ano sem conseguir andar direito. Ele falou assim, nunca consegui parar para ver quanto que um passo meu era importante. E não podia, porque se colocasse a perna para baixo, ela inchava todinha. E ali eu aprendi também, falei, nunca agradeci a Deus pelos meus passos. Eu só fui agradecer ao Senhor pelos meus rins quando eu tive pedra, quando eu tive cálculo. Eu só fui agradecer ao Senhor por causa da minha saúde quando eu fiquei doente. E eu falava, Deus, o que é isso? Eu nunca agradeci pelo funcionamento dos meus órgãos, que eram perfeitos. Rim. Nunca agradeci. Ah, você não tem vergonha de falar isso? Não, não tenho. Porque o Senhor, quando você está passando pelo processo de deserto, Ele está nos ensinando a gerar gratidão no nosso coração. É assim que nós temos que ser, gratos. Quando a palavra vai dizer, entrai por seus atos, por suas portas, com ações de graça, Deus está falando assim, olha, eu espero você vir, eu espero você chegar, eu espero você aproximar, mas quando você chegar, chega agradecendo. Deus está realizando sonhos, eu fico esperando só um. Eu não entendi, irmã Elza. Eu fui agradecer quando eu adoeci em abril, é verdade. Quando você falta saúde, você vai lá e agradece. Ninguém vai gerar nada em ambiente de murmuração.
Ninguém vai gerar nada se não for para glória. Ninguém vai gerar nada se não for para glorificação do nome de Deus. Aí você vai olhar e falar, nossa, mas o ímpio consegue tanta coisa. Talvez você pode estar olhando para a sorte do ímpio, como Asaf, o dia que quase que ele escorregou os pés, e ele começou a olhar para o ímpio, que ele fazia o que queria e não acontecia nada. Mas se você está nesse lugar aí, do mesmo jeito que Deus tirou Asaf de olhar para a sorte do ímpio e quase escorregar, porque é assim que acontece. Se você é servo do Senhor e você começa a olhar, o ímpio faz e não acontece nada com ele. Não, o Senhor não te chamou, meu amigo, para olhar para a sorte do ímpio. Ele chamou você para olhar para os olhos dele, para a presença dele e entender que tudo que ele faz é perfeito. A vontade dele, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E além de ser boa, agradável e perfeita, a vontade de Deus te posiciona num tempo em que nunca você pôde imaginar. Eu agradeço até quando sinto o cheiro gostoso que vem da casa dos vizinhos. Por isso que você tem esse coração assim. Lisete é uma pessoa extraordinária. Não tô aqui puxando sardinha pro lado dela, não. Ela tem um coração que é para poucos. Eu louvo a Deus pela vida dela. E glória a Deus que é minha amiga também. Que Deus me apresentou. Que o Senhor nos conecte. Que o reino de Deus nos conecte com quem é amigo de Deus. Que o reino de Deus conecte você com pessoas que são amigas de Deus, com pessoas que ouvem o Senhor de pertinho. Que Jesus te aproxime dessas pessoas, porque você vai crescer em graça e em conhecimento. Porque quando nós ferro afia ferro, quando nós estamos nesse meio, o Espírito Santo tem liberdade para agir na plenitude do que Deus quer naquele tempo. Quando você está em meio a pessoas que o Senhor, Ele preparou, é preparado pelo Senhor, experimenta pedir o Senhor para trazer a amizade vinda de Deus. Experimenta pedir o Senhor gratidão também por essas pessoas. Oração também por essas pessoas. Porque às vezes nós falamos assim, olha, eu não tenho tantos amigos, mas seja grato também por aqueles que o Senhor colocou. Muitas vezes não vai encher a mão, não. A quantidade de amigos verdadeiros muitas vezes não vai encher a mão. Mas olha por aqueles que o Senhor já trouxe. Jesus quer posicionar você nesse tempo. Em um tempo de que você vai olhar e falar, Deus, muito obrigado por coisas que o Senhor fez na minha vida que eu não esperava. Olha para você hoje. Você não imaginava estar vivendo muitas coisas que você vive hoje. E muitas coisas que você recebeu de Deus hoje é fruto de quê? Do seu coração, que o momento que você foi grato a Deus, Ele fez você crescer. Ele fez você chegar onde você não pensou que ia chegar. Isso é Deus, é a graça e a misericórdia de Deus. E quando nós falamos sobre favor de Deus, Rosa, o que é favor de Deus? É a graça. Graça é favor imerecido. É algo que eu não merecia e alguém foi lá e alcançou para mim. Meu coração está queimando. É uma presença, né? Ele se apresenta no café. Ele toma conta. Ele cuida. Graça é um favor que eu não merecia. Ele foi lá e conquistou na cruz e falou assim, olha aqui, eu tô te entregando aqui, mas isso aqui não tem mérito nenhum seu. Isso não é você, não foi por você, não é porque você conversa, não é porque você canta, não é porque você é bom em alguma coisa. Essa graça é porque eu quis te dar. Essa graça é porque eu quis me apresentar a você. Essa graça é porque eu amo você tanto que eu estou entregando a você essa graça, favor imerecido. Graça é favor que eu não mereci, mas eu alcancei. Porque alguém foi lá à cruz, alcançou esse favor, me colocou dentro desse favor e veio sobre mim com uma promessa muito maior de que esse favor ele nunca vai acabar. Não vai se esgotar. É fonte inesgotável. A graça é fonte inesgotável. Você tem ela todos os dias. Todos os dias você chega na presença dele, você tem a graça. É o favor que você não merece. É o perdão que você não merece, mas ele te deu. É o perdão que nós não merecemos, mas ele te entrega todos os dias. É o seu caminhar, é o seu mover no Espírito, ele falando, eu tomo pela tua mão e digo, levanta, porque eu sou contigo. Nós não merecemos isso. É um favor que eu não vou conseguir expressar gratidão nunca na vida. Porque se você conseguisse pagar, você não precisaria do Senhor Jesus ser pendurado no madeiro. E ele foi. Eu recebo no nome de Jesus. Porque ele é fiel. O único que é fiel.
O dia que você colocar no seu coração que só Jesus é fiel, o seu relacionamento com as pessoas vai melhorar. A sua dependência emocional com pessoas vai acabar. Você vai entender que só Jesus é fiel e você não vai ficar esperando de pessoas aquilo que você vai conseguir só em Jesus. Você não vai ficar esperando que outros preencham o espaço que é de Jesus. Você não vai ficar depressivo porque ninguém ligou para mim. Porque ninguém ficou no telefone 1 hora comigo falando. Porque ninguém foi me visitar. Porque ninguém sentiu falta de mim. Não, ele só morreu na cruz por você. Ele só morreu na cruz por você. E você tá aí chorando porque ninguém te manda mensagem. Você tá aí reclamando porque poucas pessoas lembram de você. E o Senhor Jesus te espera todo dia com ponto marcado, com hora marcada. Rose, como é que você pode falar que hora marcada? Eu amo os que me amam e os que me buscam pela madrugada. Você chega lá e ele já está. Fala, olha, eu estou esperando você para um novo dia. Eu estou esperando você para um novo dia, um novo começo. Eu estou esperando você. E você não vai ficar se comprometendo em esperar que outras pessoas façam. O que você receber através das pessoas é um bônus. A irmã Naíta falou, tão posta essa palavra. Louvado seja Deus, minha irmã, que Jesus está te alcançando. Eu amo tanto a senhora, você não tem noção. Interessante que a gente não se vê, mas é igual a mãe da Rutilé, que eu nem conheço. Que eu amo demais ela. Eu falo, Rutilé, eu amo sua mãe. Então a graça é um favor que a gente não merece. Você não merecia a graça. Eu não mereço a graça. Mas ele foi lá, ele conquistou na cruz, ele acessou, ele falou que, olha, eu estou entregando para vocês essa grande graça, eu estou entregando, vocês não mereciam, mas eu estou fazendo. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele falou conosco dessa forma, expressão maior de amor, que essa você não vai ver em lugar nenhum. Porque ele é mais que suficiente. Deus é mais que suficiente. Você precisa de algo hoje? Jesus é mais que suficiente. Senhor, eu ainda não tenho, eu ainda não consegui. Jesus é mais que suficiente. É a graça, favor imerecido. Pai, eu não merecia, mas o Senhor conquistou na cruz. O Senhor já alcançou na cruz por você, pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. E você se move pelo poder do Espírito. Essa graça te põe em movimento. E eu não falo movimento físico, eu falo movimento espiritual. Essa graça te põe em movimento, que às vezes um dia você está pensando que está caindo tudo. E no outro dia ele está te levantando, te posicionando, colocando você de pé. E falando assim, eu estou sobre você, você não merecia, mas eu estou te fazendo mover na minha graça, pelo poder do meu Espírito, eu vou movendo você dentro dessa graça, eu vou abraçando você com a minha graça, e o meu poder é aperfeiçoado na tua fraqueza. Você diz, Senhor, eu não estou conseguindo, o Senhor fala, eu te dou graça. Deus, eu não estou conseguindo, eu estou te dando graça. Eu estou levantando você pela minha graça, pelo meu poder, pelo meu amor. Eu estou colocando em ti força nova. Rebanda, suricantarabai. Ele está movendo você pelo poder do Espírito, pela graça. Não merecíamos, mas Ele nos entregou. A graça dele nos alcançou. Jesus olha para nós com um olhar de amor. E esse olhar de amor tem que nos constranger a ponto de nós olharmos e falar, Senhor, eu não aceito viver mais do mesmo jeito. Eu não aceito mais viver sendo mal agradecido. Eu não aceito mais viver, Senhor, sem compreender, sem amar o Senhor. Não, né? Dentro da mesma forma que Ele espera. Mas na palavra Ele ordena. Amar, né, a Deus sobre todas as coisas. É o que? É mandamento. Foi escrito. Ele deixou. É mandamento. Amor a Deus é mandamento. Se você decidir amar o Senhor, Ele vai pegar a sua vida e Ele vai projetar você em campos que você nunca imaginou. Você vai ter colheitas que você nunca imaginou. Você vai ter colheitas espirituais que vão fluir na sua vida de um jeito que você nunca esperou. Mas através de quê? Através da graça. Porque não tem como falar de um coração grato sem falar da graça de Deus que nós não merecemos. Não combina. Ou você planejou essa palavra? Não, o Senhor mandou falar de gratidão.
Pai, Senhor, pastor, que benção começar o dia com essa declaração de amor de Deus por nós. Aleluia. Não tem, o Senhor falou, fala, filha, sobre gratidão, fala sobre gratidão. E eu pedi a palavra ao Senhor. E no meio aqui o Senhor fala sobre a graça dele, que nós não merecíamos. Mas, né, a graça me salvou. A graça nos alcançou. Vamos orar, né? Já falamos 1 quilo aqui, vamos orar. Vamos colocar diante do Senhor, que o nosso coração venha queimar pelo Senhor todos os dias. Que nós venhamos chegar na presença do Senhor como Salmo 100, versículo 4. Entrar ali por suas portas, e não é só as portas do templo físico, mas o templo, né? É você chegar diante de Deus sendo grato, louvando, engrandecendo, bendizendo. Pai, eu estou aqui para te agradecer, porque tudo que Ele faz é perfeito. Ainda que não seja do seu jeito, mas é perfeito. Amém? Quem recebeu essa palavra, né? Sinaliza aí. Vamos entregar ao Senhor aquilo que é dele. Vamos colocar diante de Deus aquilo que é dele. A gratidão pertence a ele. Você não merecia nada. Eu não mereço nada. Não me merecemos nem estar de pé hoje. Mas o Senhor Jesus, ele nos colocou de pé. E ele falou, olha, eu tenho algo maravilhoso para você viver. Se você me deixar mover você pelo meu espírito, você vai receber de mim algo grande, algo extraordinário. E quando Deus fala, hoje, irmã, foi 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. E o Senhor Jesus, ele quer você posicionado ali, entendendo que ele está alimentando você através dessa graça, que é o quê? Um favor que não era merecido, não é merecido. Como que a gente vai olhar e falar, Deus, eu preciso disso aqui, mas eu consigo através das minhas forças, eu consigo acessar o reino? Não, não consegue acessar o reino. Você só consegue acessar o reino porque Jesus se deu a conhecer a você. A Bíblia diz que ele se dá a conhecer. O que é isso? Ele que se apresenta, ele que chega, entendeu? Vamos orar? Louvado seja Deus, hoje nós conseguimos, Deus me deu uma estratégia, eu espero que em nome de Jesus dê certo, para começar às 7 da manhã, e 7h01 nós estamos começando, 7 horas em nome de Jesus, né? E vamos encerrar, porque nós precisamos honrar com Deus, a minha oração é essa, Senhor, eu preciso começar a live às 7 da manhã, e o Senhor me deu uma estratégia hoje que funcionou, né? Não vou nem falar porque é vigiar, né? Vamos orar. Pai, eu coloco diante do Senhor a minha vida, a minha casa, a minha família. E eu quero, Senhor Deus, te agradecer, papai, por tudo que o Senhor tem feito, por todos os livramentos que o Senhor tem me dado, e não são poucos, pelos livramentos da minha casa, pela minha família, pelos meus filhos, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu quero te glorificar, engrandecer e exaltar o teu nome, porque é sem merecimento algum. E eu quero, Deus, colocar diante de ti a vida dos meus irmãos. Eu quero depositar diante de ti a vida, Senhor, Pai, da tua igreja, Pai, dos teus irmãos, dos nossos irmãos, dos teus filhos que vão passar por essa live posteriormente. Deus, toca na vida da Aline, Pai. Toca na vida da Aline, no estúdio dela. Toca, Senhor, no nome de Jesus. Traz, Senhor, Pai, no coração da tua filha um desejo, Pai, de alcançar, Senhor, coisas maiores. E eu não falo coisas físicas, Senhor, somente, mas coisas, Pai, no reino espiritual. Deus, a tua filha, Senhor, tem um chamado contigo. E muitas vezes, Senhor, Pai, esse chamado, Pai, ele acaba ficando esquecido, porque ela não se acha capaz de cumprir aquilo que o Senhor entregou nas mãos dela. Mas, Deus, usa a tua filha como um instrumento vivo, Senhor, Pai. Usa a tua filha, Pai, dentro da tua palavra. Deus, segura nas mãos da tua filha para que o nome do Senhor seja honrado através da tua palavra na vida dela. Toma, Senhor, Pai, em nome de Jesus, o salão dela. Toma a família. Deus, vem curar, Senhor, Pai, o íntimo. Cura, Senhor, as emoções da tua filha. Trabalha no íntimo, no oculto e no escondido. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu coloco diante do Senhor, Deus, a vida, Senhor, Pai, de cada um, Pai, que está presente nessa live. Deus, eu te peço pela vida da irmã Nair, continua tocando na saúde, continua tocando na mente, continua tocando no coração. Que o Senhor venha trazer cura espiritual e física. Que o Senhor venha completar a tua obra de maneira extraordinária na vida da tua filha. Nós sabemos que o Senhor tem falado, mas se revela a ela de formas, Pai, que ela venha entender com mais clareza. Deus, no nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai, pela vida, Senhor, mais uma vez, do Marquinhos e da Priscila. Sustenta eles nessa obra que o Senhor está entregando. Deus, eu te peço pela vida da Fernanda, pela vida, Senhor, do Fabrício, pela vida do Davi.
Senhor, guarda esta casa que o Senhor tem levantado para uma grande obra. Te peço também, Senhor Deus, pela vida da Bia, Senhor, da Bruna, do Gabriel, Senhor, da Elisete, do Márcio, Pai. Toca, Senhor Deus, na vida da Maria Cristina, Pai. Na vida do Anthony, do Anderson, Senhor. A vida, Senhor, Pai, do seu Tioné, do Antônio, da Viviane. Deus, entra, Senhor, com providência, Pai, na vida dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus, toca, Senhor, Pai. Toca para trazer mudança. E eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, todas as causas que estão sendo apresentadas nesta hora, que o Senhor venha resolver, Pai. São papéis que precisam ser, Senhor, pagos. São dívidas que precisam ser pagas. São situações que precisam ser sanadas, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, entra com providência. Pai, dê a cura na mente, Senhor. Toca, Senhor, Pai, na glicose. Toca, Senhor, na corrente sanguínea. Recantore mandagacébia. Toca, Senhor, Pai, do alto da cabeça, a planta dos pés. Segundo a tua vontade, vai liberando cura. Vai liberando transformação. Pai, todo espírito maligno que tem roubado o sono e tem trago insônia e preocupação. Que o Senhor venha repreender em nome de Jesus todo espírito imundo, toda insônia, tudo que não vem do Senhor, todo pensamento ocioso, toda ansiedade, ei, derraçoremanai, toca na depressão, na ansiedade, leva teus filhos ao momento de intimidade, Senhor, contigo. E assim nós cremos e tomamos posse e já agradecemos, porque temos certeza que o Senhor vai fazer em nome de Jesus. Amém. Eliane, você fica ligada porque Deus vai usar você para alguém. Tem pessoas que vão começar a te procurar, né? Não sei se a Eliane está aí na live ainda. Tem pessoas que vão começar a procurar você e do alimento que você está recebendo na palavra de Deus, você vai compartilhar. Eu não sei se por esses dias, se daqui um ano, um mês, amanhã, mas Deus vai te dar a oportunidade de dividir essa palavra com alguém. Né? Eu via como se você estivesse falando algo de Deus com alguém que estava precisando muito. E o Senhor vai te usar porque você tem se disponibilizado. Você tem se disponibilizado a entregar o seu coração para Deus. E isso aí para Deus é muito. E eu via Deus usando você para alguém, para falar para algumas pessoas aqui, vai parecer pequeno, né? Mas não é pequeno não, porque isso é muito grande. É a melhor coisa que tem na face da terra. E Deus, ele vai fazer coisas grandiosas, né? O Senhor, ele fala e ele cumpre. Nós temos visto muito testemunho aqui na live. Por quê? Porque é Deus que está falando e é Deus que está cumprindo. Igual a irmã já testemunhou que hoje de manhã, né? Algo que o Senhor falou ontem pela manhã. Então é Deus que está cumprindo. A pastora está aqui na live. Para deixar a gente tremendo, pastor? A minha pastora está aqui na live. Acho que é para deixar a gente tremendo, né? Falei, Jesus. E ela prega que só. Meu Deus, eu gosto de ouvir ela. Jesus, eu gosto de ouvir. Ela prega e louva com a alma. Então, assim, eu vivo e falo, Jesus, que bênção que o Senhor libera isso na vida dela, né? Ela abre a boca para louvar e parece que abre, assim. Abre aquela atmosfera tremenda e é algo grandioso. Eu louvo a Deus pela vida dela. Louvo a Deus mesmo, porque é de Deus. Deus abençoe sua vida, sua casa, em nome de Jesus. Nós vamos estar aqui em nome de Jesus amanhã, às 7 da manhã. É a luta para estar às 7, né? Em ponto, mas em nome de Jesus estaremos. E se assim o Senhor Jesus permitir, estaremos às 7 da manhã. Amém, minha irmã. Eu que tremo de pelo poder de Deus através da sua vida. Ô, Jesus. Deus é fiel, né? É pela graça. Amanhã, né? Amanhã, sexta-feira, né? Amanhã é sexta, gente? Amanhã é sexta-feira mesmo? Tem a live com a Rutileia. Nós estaremos à noite na live às 19h30, né? A irmã Rutileia. O Senhor Jesus convidou ela para essa live e ela vai estar testemunhando. Ela vai falar sobre um tema muito importante. Ela vai falar sobre família, sobre o nosso lar. Ela vai falar sobre filhos, testemunho dela. É uma menina que tem testemunho, vive a palavra de Deus, ela vive o que prega. É uma bênção de Deus, tem intimidade com o Senhor, né? E amanhã, às 19h30, nós estaremos em live, né? O Senhor, ele pediu essa live à noite e nós obedecemos, né? Nós obedecemos porque é tudo pela honra, para a glória e para a honra do Senhor. Nós vamos estar amanhã às 19h30, né? Hoje tem culto, né? Hoje tem culto de oração, né? Às 19h30. E que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E a palavra de ordem de hoje é o quê? Seja grato, né? Sempre seja grato, né? Tem um louvor que fala sempre seja grato. Então nós temos que ser grato em todo o tempo. Gente, fica com Cristo. Até amanhã. Estaremos aqui amanhã às 7, se assim o Senhor Jesus permitir. Um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Obrigado por vocês estiverem aqui. E louvado seja Deus pela sua vida.